Queridos, nós vamos aprender um pouco aqui em 2 Reis capítulo 6 sobre a graça de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. A graça de Deus agindo nas pequenas e nas grandes coisas. Vivemos dias difíceis, dias onde as dificuldades nos rodeiam, as aflições chegam para nós, um tempo de pandemia, um tempo onde muitas vezes nós temos que ficar presos nas nossas próprias casas, e talvez nesse tempo o medo impere por conta da situação ao nosso redor, e a gente chegue à desesperança. E diante das dificuldades, podemos muitas vezes nos desesperar, né? Mas a gente precisa parar para perceber a graça mesmo nesses momentos de dificuldade. Perceber como que Deus cuida de nós. E Deus, ele está presente na nossa vida em todo o tempo. Há sussurros da graça de Deus por todos os lugares. Se a gente parar para ouvir, a gente vai poder perceber isso. E a despeito dos sofrimentos, das dificuldades, a despeito das más notícias, das tragédias, do caos ao nosso redor, Deus continua no controle. Deus continua reinando e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Eliseu e os moços dos profetas, dos versos 1 até o verso de número 7, nós temos um relato da graça de Deus nas pequenas coisas. Deus agindo com coisas pequenas. O Deus que cuida das grandes coisas também cuida das pequenas coisas. Veja, Eliseu era professor de um seminário lá em Israel, lá naquela região. E esse seminário que Eliseu dava aula já estava ficando pequeno. Então ele tinha muitos alunos naquele seminário. Eliseu era professor deles, então os discípulos dos profetas, e aí eles dizem para eles, né, os discípulos dos profetas: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, então vamos ampliar esse seminário para que a gente possa ter mais pessoas estudando e um conforto melhor. E aí então Eliseu fala: ok, pode ir. Eles falam: não, vem conosco, venham conosco. E aí então eles vão, e aí eles vão cortar árvores para poder pegar aquela madeira a fim de edificar aquele seminário, né? De ampliar aquela casa. O que acontece? Naquela época o ferro não era muito comum, era caro, né? E forjar ferro naquela época era algo extremamente difícil, né? Não existiam forjas como hoje, né? Onde nós temos muitos ferreiros, né? Era algo extremamente difícil, era algo onde ter um machado era caro. E um daqueles discípulos de profeta, ele pega um machado emprestado para poder fazer aquele trabalho, servindo a outros. Servindo a si, mas servindo também a outros. Ele estava servindo, né, a obra do Senhor. E ali servindo, ele pega aquele machado emprestado, e o que acontece é que o machado se desgruda, né? Ele batendo na árvore, o machado voa, né? Não sei se ele solta da mão dele ou se solta da madeira. E ele cai dentro do rio. E agora ele não consegue achar aquele machado mais. Qual que era o problema disso? O valor do machado era algo alto, era um valor alto. E o que acontecia? Se ele não tivesse dinheiro para pagar, que era o caso, ele poderia se tornar escravo para poder quitar a sua dívida. Então ele teria que trabalhar por um período de tempo para poder quitar a dívida com aquela pessoa que ele pegou o machado emprestado. E veja, muitas vezes nós podemos sofrer mesmo fazendo o bem. Muitas vezes nós podemos passar por angústias e dificuldades mesmo sem a gente ter feito nada de errado. Aquele rapaz não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele estava trabalhando na obra do Senhor e agora ele está desesperado, ele está angustiado. Nós temos aqui o grito dele no verso 5. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Agora então eu vou me tornar escravo. Agora então as coisas vão ficar muito difíceis para mim. E agora? E Eliseu, naquele momento, ele pergunta onde que caiu mais ou menos, né? E qual que é a questão aqui desse texto? Israel estava em guerra contra a Síria. Dentro do contexto macro da nação,
Nós temos uma nação em guerra. A Síria estava sitiando Israel. Se a Síria conseguisse atacar Israel, eles levariam escravos, todos os filhos, eles poderiam matar todos os homens, estuprar as mulheres, levar as suas filhas embora. Uma crise muito grande na nação. E Deus, ele se importa com as grandes coisas. Mas não existe coisa grande para Deus. Deus também se importa com as pequenas coisas que a gente passa. E apesar da guerra em Israel, que Deus também estava cuidando contra a Síria, Deus se importa com a situação de um discípulo de profeta. Deus se importa com um pequeno machado que caiu dentro do Rio Jordão. Deus olha para coisas pequenas também. E Deus cuida de nós nas pequenas coisas. Eu me lembro de um rapaz em São Paulo, de família muito pobre, e certa feita conversando com ele disse para mim o seguinte, ele falou: Daniel, teve uma vez que eu estava em casa e eu queria muito comer pão fresco. E a sua família era muito pobre, ele morava na periferia de São Paulo, em um bairro muito, muito carente. E ele disse assim, eu queria muito comer pão fresco, e ele, adolescente nessa época, e ele estava lavando louça na cozinha da sua casa, e ele disse, e a sua mãe era doméstica, e ela, voltando para casa, ele falou assim, eu sei que minha mãe vai chegar, ela não vai ter R$2 para me dar, para poder comprar pão. Mas aí ele orando falou, mas Senhor, que o Senhor dê condição para ela me dar R$2, e quando ela chegar, para ela me dar os R$2, e eu vou na padaria e vou voltar para casa glorificando ao Senhor, porque eu pude comprar pão fresco. E aí ele disse que ele estava orando e lavando a louça, e aí quando ele terminou de lavar a louça, o seu avô chega. E o seu avô chega na sua casa, e ele diz, e meu avô chegou e ele trouxe pão fresco. E eu havia acabado de orar, mas ele não trouxe só pão fresco não, ele também trouxe queijo. Deus me deu mais do que eu tinha pedido. E veja, sim, Deus ouviu aquela oração por um simples pão, mas Deus ouviu. E dar um pão, ou cessar a guerra, dar um pão, ou fazer cessar uma pandemia, para o Senhor não há diferença. Deus cuida de nós nas pequenas coisas. Não havia esperança para aquele jovem, mas Deus opera um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Deus faz flutuar um machado. Apenas aqueles rapazes viram esse milagre. Veja, o ferro é extremamente mais denso do que a água. O que Deus faz? Deus faz o ferro virar um isopor naquele momento e depois voltar a ser ferro. Ele flutua. E Deus usa a vida do profeta, de Eliseu, para ser um instrumento de bênção na vida daquele jovem. Mas o texto continua. Deus não cuida só das coisas pequenas. E às vezes a gente ignora Deus nas coisas pequenas porque nós não temos a noção de quem Deus é. A gente desconhece os atributos e o caráter de quem Deus é. Porque se a gente tivesse noção da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus, a gente ia orar por qualquer coisa. Por que a gente ora pelo câncer, jejua pelo câncer e a gente não ora por causa de uma gripe? Por que a gente ora no caso de pandemia, mas a gente não ora por coisas corriqueiras? Sim, nós devemos orar por todas as coisas. Não há problema nisso. E na sequência nós temos o profeta seguindo e agora a graça de Deus presente mesmo quando a gente não vê. Ainda Deus não tinha operado um milagre. O que acontece é que o exército sírio quer sitiar Israel, quer destruir Israel, o rei da Síria se levanta contra a nação de Israel e agora, mesmo quando o povo não percebe, Deus continua lutando e zelando pelos seus. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não percebemos, em meio às adversidades, Deus continua cuidando de nós. Olha o que diz o texto bíblico. Eliseu está na cidade, juntamente com seu discípulo, com seu servo, com aquele moço que é discipulado por ele, e o exército sírio sitia a cidade. Porque o rei da Síria pensa, então quer dizer que Eliseu que está falando, né, e sendo instrumento de Deus para poder salvar o exército de Israel, então vamos lá para cima dele. Vai um exército inteiro para poder capturar Eliseu. E aí então vai o exército inteiro para poder capturar Eliseu, e agora nós vemos novamente um homem de Deus sofrendo por fazer o bem.
todo um exército vai contra Eliseu. E eles sitiam a cidade, nós temos carros, cavalos, um exército inteiro contra 2 homens. E aí talvez angústia. Veja, no verso 5 nós temos aquele discípulo de profeta dizendo: ai meu Senhor. Ele ainda não havia percebido a graça em meio a essa dificuldade. E agora nós temos o moço do profeta novamente no verso de número 15, dizendo: ai meu Senhor, quando ele vê aquele exército, desesperado, angustiado. 2 vezes essa palavra, ai meu Senhor, é repetida nessa perícope. E talvez seja isso que a gente tem falado nesses dias. Ai meu Senhor, o que vamos fazer em face da pandemia, em face das dificuldades? Essa mesma expressão, ai meu Senhor, ela seria repetida pelo exército sírio um pouco mais à frente, que a gente vai ver. A resposta de Eliseu para o seu discípulo é: não temas. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em tempo de aflição, em tempo de angústia, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para perceber o Deus que cuida de nós, o Deus que nos sustenta, o Deus que opera e luta por nós. Não há batalha perdida quando nós estamos do lado do Senhor. Não há coisa difícil para Ele. Não há desespero. O oposto de fé é desesperança, ansiedade. Quando nós confiamos no nosso Deus, a ansiedade vai embora. O desespero vai embora. A gente sabe a quem serve. Não havia esperança naquele coração daquele discípulo, mas Deus abre os seus olhos. Veja o que diz o texto bíblico. Eliseu ora, e agora aquele homem que estava olhando apenas para as circunstâncias e o tamanho do exército inimigo, Deus abre os seus olhos e agora ele percebe o exército de anjos que estava ao seu redor. O Senhor abriu os olhos, verso 17, os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Deus que cuida de nós. Não tem coisa pequena, não tem coisa grande para o Senhor. Ele nos sustenta com a sua graça em todo o tempo, do início ao fim. E mais, o texto não termina aí. Nós vemos a graça de Deus agindo sobre nós nas pequenas e nas grandes coisas. Mas não apenas a graça de Deus sobre nós. Esse texto nos ensina a agir com graça para com aqueles que não conhecem ao Senhor. Eliseu agora ora e Deus fere aquele exército que queria destruí-lo e matá-lo com a cegueira. E aquele exército agora está cego. Os inimigos agora são levados diante do rei de Israel. Eles que se levantaram no intuito de destruir Israel, agora Eliseu os conduz até o rei de Israel, e ali agora eles estão rendidos dentro de Samaria. Eles que estavam sitiando a cidade agora estão encurralados. Ao redor deles está o exército de Israel. O rei de Israel agora poderia simplesmente dizer ao seu exército: matem-nos, vençamos essa guerra. A gente pode acabar com o problema de uma vez por todas agora. O exército que era contra nós está diante de nós e nós podemos matá-los. E se nós os matarmos, não haverá mais guerra. Vamos resolver logo isso. Contudo, não matar aqueles homens e obedecer ao Senhor e agir com graça nesse caso mostraria que eles confiavam no Senhor e não no seu braço. O Deus que os entregou nas suas mãos era o Deus que continuaria sustentando eles. O Deus que os entregou nas suas mãos era o Deus que continuaria cuidando deles. Eles não precisam confiar no seu braço, eles precisam confiar no Senhor. Deus continuaria guardando. E a nossa dependência do Senhor deve ser diária. A nossa dependência da graça de Deus é perceber que Deus cuida de nós nas coisas grandes e nas coisas pequenas, e Ele vai continuar cuidando, e nós descansamos diante dEle em todo o tempo. A batalha está ganha. E nós confiamos tanto no Senhor que nós não precisamos temer o mal. Nós somos conduzidos pelo Senhor. E sabe o que o Senhor faz? Olha que coisa. Aquele exército que eles poderiam matar, o exército inimigo, Deus diz para o povo de Israel: deu um banquete para eles. A graça de Deus nos faz dar banquetes em meio à desesperança. A graça de Deus nos faz
agir com graça com aqueles que não têm graça, a levar graça àqueles que estão no desespero. Não havia esperança para aquele exército. Assim como não havia esperança para aquele discípulo que perdeu o machado. Assim como não havia esperança para o discípulo de Eliseu que olhou para aquela circunstância adversa. Agora Deus traz esperança fazendo flutuar o machado. Deus traz esperança para aquele discípulo abrindo seus olhos espirituais. Deus traz esperança para o exército sírio. Deus não permite que eles sejam mortos. Deus dá um banquete para o exército inimigo. Não havia esperança e esperança é levada a eles. Sabe o que Deus faz comigo e com você? Nós éramos o exército inimigo. Nós lutávamos contra Deus. Deus nos serviu quando nós o queríamos matar. Jesus Cristo é morto por causa dos nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus. E o que Deus faz? Deus nos dá um banquete. É disso que trata o Salmo 23. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E aí no verso 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. E aí ele vai dizer: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ali nós temos a figura do ungido do Senhor, o cálice dele transbordante, diante dos inimigos, e o óleo sobre a sua cabeça, o ungido do Senhor. Ele não derrama o cálice da ira sobre os seus inimigos. Ele sorve o cálice da ira até a última gota para transformar os inimigos em amigos. Nós éramos inimigos de Deus. E o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário para nos transformar em amigos. Sabe o que Deus fez, queridos? Para resolver o problema que nos matava, muito mais do que uma pandemia. O pecado gera morte na nossa alma, muito pior do que uma pandemia. Ele morreu a nossa morte. Ele proveu a cura por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que a gente não precisasse viver em trevas, em desesperança, em angústia. Cristo é a solução para todos os problemas da nossa humanidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de percebermos a graça de Deus e levarmos essa graça a outros. Deus abençoe sua vida. Vamos orar e a gente abre para perguntas e a gente continua batendo papo. Santo Deus, obrigado pela tua palavra que alimenta o nosso coração e a nossa alma. Tua palavra, ó Deus, nos enche de esperança. Te louvamos, ó Pai, por Cristo Jesus que morreu na cruz para que a gente pudesse ser salvo. Te louvamos, ó Deus, porque nós éramos inimigos do Senhor. E o Senhor nos transformou em amigos. Te louvamos, ó Deus, porque nós estávamos perdidos no mundo, sem esperança e sem o Senhor. Filhos da ira. Mas o Senhor, ó Deus, nos trouxe a graça, a salvação em Cristo. E em tempos de desesperança e pandemia, nós podemos nos voltar para o Senhor, para o teu braço forte, perceber a tua graça e o teu cuidado e ser conduzidos por ela. Te louvamos, ó Deus. Abençoe os meus irmãos nesse momento que estão comigo aqui. Que o Senhor derrame da tua graça sobre eles. Abençoe, ó Deus, nosso irmão Francis, missionário na Albânia, que também está acompanhando conosco. Livra ele, a sua família do mal. Sustenta o teu servo. Tantos missionários ao redor do mundo, Senhor. As pessoas na Itália, na Coreia do Sul. Ó Deus, tantos países na Europa, tantos lugares, ó Pai, que estão reclusas. Que, ó Deus, isso seja um tempo de volta para o Senhor. Que a esperança do Evangelho, ó Deus, possa trazer transformação para vidas nesse momento. Oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos use como instrumentos para levar essa esperança a outros. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, terminamos nosso estudo. Você que chegou depois, não conseguiu acompanhar, vai ficar salvo aqui no meu Facebook, e aí depois você pode assistir do início e compartilhar com outros, tá bom? Muito bom tê-los aqui. Andréia, somos portadores da esperança. Leandra, Deus é tremendo, obrigado por trazer essa palavra tão consoladora. Amém. Sueli, palavra abençoada, né? Esse momento tão difícil que estamos vivendo, aleluia. Cleide, Deus te abençoe, querida, bom tê-la aqui conosco. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa aí pra gente, né, poder bater um papo nesse momento? Nilza, Deus te abençoe, querida.
Manda um abraço pro meu pastor Adriano. O pastor Adriano foi o pastor lá em Ipatinga, na Igreja Presbiteriana do Bom Retiro, que me batizou. E eu fiz minha profissão de fé com ele, né? Carla, Deus te abençoe, querida. Bom tê-la aí conosco. Alguma pergunta, gente? Vocês estão de boa, não tem pergunta nenhuma. E compartilha, tá? Esse vídeo aí vai ficar disponível, então compartilhem para que essa mensagem de esperança seja levada a outros. E segue a gente lá no Instagram, tá bom? É Dani Simoncelos, tá? D-A-N-I, Simoncelos. No Instagram, segue lá, porque a gente vai fazer lives, tá bom? Então, a minha ideia é a gente poder fazer o estudo online aqui no Facebook, né, esse estudo um pouco mais longo, e lá a gente fazer algumas lives. Ontem eu fiz com o pastor Hernandes, vou fazer mais algumas com ele, vou fazer com o pastor Jailton também, né, o pastor Lucas e outros pastores aí, amigos nossos aí, né, que a gente vai estar compartilhando a palavra aí também. Tá bom, querido? Segue lá. Deus abençoe, Adriana, bom tê-la aí conosco. Daniel, Deus te abençoe, meu querido. Pessoal que está chegando, né, a gente está finalizando já, mas vai ficar salvo, tá bom? A gente compartilhou o texto 2 Reis 6, vendo a graça de Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas, né? O Deus que cuida de um discípulo, fazendo flutuar um machado, olhando para a sua necessidade pontual, o mesmo Deus que cuida de Israel em meio a uma grande guerra. Deus cuida da gente em pequenas coisas e nas grandes coisas. Não há nada difícil para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele cuida de nós. Suzana, Deus te abençoe, querida. Amém. Ninguém tem pergunta não, né, gente? Ieda, é possível transmitir direto no Instagram também? Então, uma coisa que eu não consegui fazer é transmitir ao mesmo tempo. Eu preciso descobrir alguma ferramenta que dá para transmitir ao mesmo tempo no Face e no Insta. Mas no Instagram eu transmito, mas quando eu transmito lá, eu transmito só lá. E quando eu transmito aqui, eu transmito só aqui, entendeu? Então as coisas ficam separadas. E por isso estou falando, segue lá no Instagram também, porque aí lá eu vou estar fazendo lives e tal. A ideia é lá estar fazendo algumas coisas um pouco mais dinâmicas, uns bate-papos, né? Live e devocionais curtas. E aqui a gente faz um estudo mais longo como esse, né? Então de uns 20 minutos, um negócio um pouco mais longo. E a ideia é a gente fazer vários, né? Quando vai ser o próximo estudo? Hoje é quinta, amanhã, 8 horas da noite, amanhã às 20, a gente vai ter um estudo bíblico às 8 horas. Só que eu não vou fazer no meu Facebook. Eu vou fazer no Facebook da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, igreja onde eu sou pastor. Tá? Hoje eu sou pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Então, IPB Vitória. Pesquisa aí, curte lá a página. Amanhã, 8 horas, eu vou estar fazendo um estudo lá. Tá bom? Domingo, 9 horas da manhã, a gente vai transmitir a mensagem. Eu vou estar pregando na página da Igreja Presbiteriana de Vitória. Então, 9 horas da manhã, mensagem na página da Igreja Presbiteriana de Vitória. IPB Vitória. Tá? No Facebook. 17h30, uma igreja que a gente está plantando, que eu estou plantando aqui em Vitória, Igreja Presbiteriana Esperança, IPB Esperança VIX, aqui no Facebook. E aí eu vou estar compartilhando a palavra lá, domingo, 17h30. E domingo às 19 horas, o pastor Jailton vai estar pregando na página da Igreja Presbiteriana de Vitória, da Primeira Presbiteriana de Vitória, 19 horas. Domingo, 9 horas, domingo, 17h30 na Esperança e 19 horas na Primeira de Vitória, tá bom? Amanhã, André entrou aí, tá assistindo a gente, né? Amanhã eu vou fazer uma live junto com o André, tá bom? Junto com o Entendendo Tom, lá no Instagram, né? Então já tá convocado, André, né? E segue a gente lá no Insta pra gente estar compartilhando a palavra também, tá bom? E segue o Entendendo Tom lá no Instagram, Entendendo Tom Oficial, alguma coisa assim, pesquisa lá que você vai encontrar, né? O Instagram do Entendendo Tom também. Beleza, galera? Perguntas? Compartilha aí com a gente. Vocês têm alguma dúvida? Pessoal que está chegando, né? A gente já compartilhou da palavra, a gente viu o 2 Reis 6, a graça de Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas, né? Deus que faz flutuar um machado e cuida de um discípulo de profeta em uma coisa pequena, ele sustenta o seu povo e cuida do seu povo na guerra também, e os faz levar esperança a outros, né? Então, quem chegou depois, o estudo vai ficar salvo, aí depois você pode acompanhar aí, tá bom? E compartilhar com outros. Chile Chagas, amém, Deus abençoe sua vida. Queridos, bom tê-los então, não temos dúvida.
Amanhã, 8 horas, na IPB Vitória, na página da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória aqui no Facebook, a gente vai estar fazendo estudo, tá bom? E domingo, 9 horas da manhã, domingo, 17h30, na IPB Esperança VIX, aqui no Face, e 19 horas na Primeira de Vitória, mensagem. De manhã às 9, 17h30 eu vou estar pregando, 19 horas o pastor Jailton vai estar pregando, tá bom? E durante a semana a gente vai fazendo também. Terça, quinta, né? Quarta-feira na página da Primeira Igreja vamos ter estudo também bíblico, normal. Né? A gente não está se encontrando presencialmente, mas a igreja não fecha. Né? Isso aqui é a igreja. A gente está reunido em comunhão aqui. Louvado seja Deus por isso. Né? Então, ajuda a gente a divulgar e compartilhar. Porque, veja, a gente está junto aqui e o seu amigo, talvez que nunca foi numa igreja, ele pode estar ouvindo da palavra. Não é verdade? Então, é isso. Deus abençoe vocês. Ajuda a gente a divulgar aí. Amanhã, 8 horas, a gente tá junto. E segue no Instagram, @DanisMoncelos, que a gente vai estar fazendo lives lá, tá bom? Vou ver se eu faço uma live hoje à noite ainda. Grande abraço, galera. Deus abençoe.